Comportamento e moral. Luiz Gonzaga de Souza. Introdução. Aqui está mais um trabalho que tenta contribuir para a construção de um mundo melhor, não proporcionando conselhos, nem induzindo caminhos que alguém deva seguir. Todavia, indica alguns pontos para reflexão, e poder compreender como caminhar na lida, não somente em uma vida, mas nas diversas, que já se passaram aqui no planeta Terra para progredir. A evolução é a meta que todos têm. Quer queira, quer não, o ser humano não está no planeta para viver sem perspectivas, recebendo os ditames da natureza, sendo moldado de acordo com as condições instantâneas que se lhe aparecem, mas procurando se conhecer para estruturar o seu próprio caminho. Com o pensamento voltado para este tipo de raciocínio, é que se buscou estruturar este trabalho, que tem o objetivo de levar a todos que possuem vontade de conhecer um pouco mais sobre a vida, algumas observações e leituras feitas, que sirvam para ajudar, ou orientar alguém que precise conhecer a si mesmo. Para a produção dos artigos que estão estruturados na relação deste sumário, procurou-se usar o método da observação, da leitura em textos especializados, e a mergulhar no âmago da meditação para conseguir as intuições necessárias para que as ideias fossem bem demarcadas na compreensão de alguns pontos que se pensam transcendentais. Isso é que extrapolam ao raciocínio corriqueiro do dia a dia. Sem a presença da espiritualidade em tudo que se faz, não se conseguem bons resultados, tendo em vista que o pensamento, somente com os conhecimentos humanos, não dão condições de entender a realidade como se é na verdade cotidiana. Os conhecimentos de uma vida corporal são importantes porque limitam a uma época, refletem uma realidade delineada por tudo aquilo que as condições demonstram. Contudo, o mundo espiritual abre um pouco mais as perspectivas para se enxergar alguns passos à frente, para melhorar o presente. Já que existe muita confusão quanto ao que se entende por espírito e alma, tenta-se em uma simples investigação, delinear de maneira clara e objetiva o que se sabe por alma, e da mesma forma, compreender o que significa espírito, que muitas pessoas confundem com alguns outros tipos, que não ajudam na formação de quem deseja evoluir no contexto de um entendimento maior do verdadeiro sentido da vida. O conhecimento que se tem desses dois termos é quanto aos escritos do professor Rivail, que tentou com a ajuda da espiritualidade mostrar de maneira clara o seu real significado, para que as pessoas não confundam com o seu sentido vulgar, que cria medo, pavor e desconforto às pessoas. Não se pode viver dentro de um clima de enganar sempre os irmãos, ao se ler futuro e mostrar passados, como se fosse solução para os problemas que estão dentro de cada um, pois isto só acontece frente a uma transformação íntima de renovação, de entendimento, e compreensão do ontem, do hoje e do amanhã. No afã de proporcionar sapiência aos trabalhos espirituais, muitos trabalhadores do movimento espírita buscam o campo do cientificismo, para fazer com que alguém possa crer que os espíritos existam, e estão a ajudar, como também atrapalhar a vida de muitos que não conhecem o verdadeiro sentido do espiritismo, como está nos ensinamentos de Rivail, e que é a mensagem real dos espíritos puros ou perfeitos. Não se pode ter um espiritismo de forma científica tão cética, indicando que somente a ciência é verdadeira, coisa que não é verdade, mas um espiritismo que, quem aceitar, deve sentir a lógica, a coerência e a simplicidade no entendimento da caminhada de todos deste planeta. Sem dúvida, o cientificismo é obra das universidades, das academias que se preocupam em explicar a realidade material, com os seus instrumentos precários. Todavia, o espiritismo também se utiliza dessas descobertas, para mostrar que uma coisa não exclui a outra. Com isto se tem alguns exemplos de como as relações entre as pessoas acontecem, como é o caso das corrupções e corruptores que têm tomado as páginas dos jornais, como algo que degrada ao ser humano, ao levá-lo ao fundo do poço, dentro de um clima de imperfeição e desconhecimento das realidades de uma moral e ética que todos devem ter uns para com os outros, para que todos progridam juntos.
O Espiritismo explica por que tais fatos ocorrem na sociedade em final do século XX e início do XXI, com um pensar que contempla uma análise sobre a índole de quem ainda não tem condições de se portar como um ser que se doa a quem precisa de ajuda na compreensão da vida. O entendimento de corrupção e corruptores passa justamente pela inferioridade de quem não ama a si mesmo, e nem tampouco aos que estão ao seu lado, ajudando a construir um mundo melhor, cheio de paz, de amor, de cooperação e de felicidade de uma maneira geral. A psicologia tem trabalhado muito para desvendar o que se entende por certo ou errado. Entretanto, os progressos que ela tem conseguido são muito poucos, frente a uma gama muito forte de exemplos e mais exemplos do que se tem de errado ou certo no planeta, cuja solução não aparece com muita altivez, dado que a resposta não está na determinação de normas e costumes de autoridades, mas de sua transformação. Não se pode compreender o certo ou errado sem tentar abrandar a consciência na compreensão dos atos que se praticam no dia a dia que se passa. É um processo que busca nos sentimentos a maneira de como se modificar para se ter a noção exata de como entender essa dinâmica. O Espiritismo explica clara e objetivamente o porquê tudo isto acontece no dia a dia das pessoas, e como extrair somente o positivo, o que faz engrandecer o ser humano para que todos tenham uma vida mais saudável e devotada para aqueles que querem contribuir para o progresso. Nesse trabalho está sendo abordada a questão das drogas, em que as teorias conseguem facilmente 1000 explicações para este problema, como coisa que os conhecimentos materiais dessem condições de entender algo que fosse decorrente de outros instantes que ainda não se libertou, e aí está a essência da inferioridade, da busca pelos entorpecentes, e de muitos outros elementos que são próprios da matéria. Não se está negando a participação da família neste processo, ao considerar que ela tem obrigações para com seus dependentes no lar, assim como seus efeitos fora de seu ambiente natural, cujos resultados não se está vendo muito claramente na atualidade, pela maneira como ela está sendo conduzida. Além desta questão do lar, a escola também tem o seu contributo quanto ao caso das drogas de maneira generalizada, pois a escola é uma extensão do lar, dos ensinamentos domésticos, em que os espíritos explicam muito bem tal problemática, de maneira que todos aprendem de forma simples e objetiva. Ao longo destas inquietações, faz-se-á uma meditação sobre uma questão muito importante para a sociedade moderna, que é o problema dos encarcerados e seus derivados, cuja sociedade só encara pelo seu lado sentimental de sofrimento e dor. Todavia, a questão é mais séria, e não se restringe ao que envolve o seu lado material, mas um passado que deve ser conhecido para cumprir os seus desígnios. Assim sendo, pensou-se nos encarcerados quanto a uma questão política, frente à fraternidade entre os irmãos, e o processo natural do aprisionamento, sempre procurando verificar o que leva a tudo isto, a sua eficácia, e como mostrar uma maneira mais viável de tratar o assunto. Este é um problema que vem da índole de cada um, que deve ser modificada pela transformação que deve passar para que se possam eliminar os desencontros que existem entre os irmãos, cuja evolução não se dá pela benevolência dos seres humanos, mas pelas mudanças que se possam ter. Tudo isto passa pelo julgamento que se faz das pessoas, através de um juiz, ou de quem quer que tenha o direito de julgar alguém, que é uma questão muito difícil, como dizem que teria dito o próprio Jesus: quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Justamente ele quis dizer que não se pode julgar alguém quando se está evado das mesmas inferioridades e maledicências, cujo ser humano tem o dever se libertar. O julgamento é o elemento mais complicado que existe dentro do homem, tendo em vista que sempre se vê nos outros aquilo que se tem dentro de si, e quer de qualquer forma melhorar a situação dos outros, esquecendo que tudo aquilo está dentro de si mesmo. Enquanto se estiver com a mente voltada para julgar os outros, não se pode dizer que se está liberto de suas inferioridades, pois o julgar é uma amostra do que se tem dentro de si,
E isso não pode perdurar no coração de um espírito que necessita se limpar das infantilidades da vida material. Com o desencarne de Frei Damião, precisou-se pensar um pouco mais sobre esta problemática frente à filosofia espírita, onde dentro dos 4 cantos do consciente, buscou-se meditar o que Frei Damião é para a espiritualidade, cujo trabalho contempla essas inquietações tão necessárias dentro da filosofia espírita, que não abomina ninguém, no entanto, une com a força do amor, e o desejo de ajudar. A filosofia espírita não tem nada fora do normal, é o questionar tudo que o cerca com vista a entender o seu eu e de maneira clara e objetiva poder participar da criação de forma consciente, cuja possibilidade de erro é mínima, justamente porque o saber é o seu suporte. O saber não significa denagrir a imagem de ninguém, mas procurar entender o porquê de alguns problemas que acontecem no dia a dia das pessoas. Não se sabem as causas, e quando a coisa é transcendental, a filosofia indica os parâmetros de como conseguir a verdade, mas a verdadeira. Como no mundo moderno tudo o que se faz, reporta-se à globalização, o Espiritismo também pensou na questão da globalização, que se poderia chamar de universalização, não a do catolicismo, mas o de entender que Jesus o Cristo foi um pregador universal. Ele não organizou grupo religioso algum, mas fez o possível e o impossível para que todos se libertassem de suas inferioridades. E este é o princípio da generalização. Graças aos problemas que a humanidade enfrenta hoje em dia, tem-se a busca dessa globalização, não no sentido de generalizar por generalizar, mas de melhorar a situação espiritual de todos que necessitam compreender o universo, para criar um mundo melhor. O mundo está se transformando e de uma maneira rápida, porque os tempos têm pressa para varrer as impurezas de um mundo de provas e expiações, para se ter um paraíso de amor para doar àqueles que ficaram ainda no cadinho de sua ignorância do bem, cultivando a sua oportunidade. Frente a isto, tem-se o trabalho dos líderes que devem conhecer os verdadeiros caminhos a trilhar e usar o seu trabalho de liderança com vistas a que se possam arrebatar das inferioridades todos aqueles que não tiveram oportunidade, ou se tiveram não souberam utilizar para o seu progresso. Mas Deus como Pai não relega a seus filhos, pois mais cedo ou mais tarde vão conseguir a compreensão da vida. Esse é verdadeiramente o trabalho dos líderes, bem como dos pais que não souberam educar seus rebentos à maneira correta de entendimento das leis de Deus, cujos filhos se dissiparam em busca dos prazeres mundanos esquecendo a sua atividade na trajetória do evoluir. Estes são mais 2 temas que este trabalho contempla para a meditação dos leitores que precisam informar-se um pouco mais na busca das verdades espirituais, que não estão aqui. Mas daqui se pode conseguir algum ponto de apoio para a compreensão maior que é o Evangelho cristão. Ao se falar na questão dos líderes, não se pode esquecer o Livro dos Espíritos, que é o trabalho que contém as informações necessárias para uma boa compreensão das verdades da relação dos espíritos com o mundo material, e os ensinamentos de moral para todos aqueles que continuam renitentes em seu processo de inferioridade espiritual, que não será sua eternidade, como se fosse uma condenação. Devido aos movimentos espíritas terem feito homenagem sobre este grande trabalho de orientação renovacional, resolveu-se aqui também repensar os temas existentes nesta grande obra que aos poucos está mudando o comportamento do mundo em busca da paz e do amor. Aqui não se está pensado no Livro dos Espíritos como algo sagrado ou santo, contudo é mais uma obra que todos devem ler para compreender a vida, e poder se transformar na construção de um mundo melhor, que todos almejam, mesmo que seja por caminhos diferentes. Com a leitura deste livro já se tem condições de se perguntar quem é você? E se ter a resposta que se busca, portanto, resposta verdadeira, que não se esquecerá jamais, porque toca no sentimento, amainando suas energias deletérias, numa substituição correta das mentiras pelas verdades, sem constranger, nem impor a alguém, algum conhecimento, pois o respeito ao ser humano é fundamental.
Uma coisa deve ser colocada que os espíritos superiores não se intrometem na vida de ninguém, porque respeita a individualidade de cada um, tendo em vista que o processo evolutivo de cada ser depende única e exclusivamente da pessoa, e não são esses espíritos que vão dar o céu para ninguém. Em verdade, os espíritos inferiores, por desconhecimento das leis divinas, se intrometem no dia a dia das pessoas, causando-me problemas. Todavia, isto não é coisa de repugnação, mas de ajuda para o seu autoentendimento de si mesmo e da relação com os demais. Neste pequeno trabalho não se poderia deixar de lado uma discussão sobre a morte, pensamento ainda deturpado pela maioria dos religiosos que não tiveram formação suficiente para entender que a morte é somente o término de um estágio aqui no planeta, cuja alma ou espírito continua no seu processo evolutivo até conseguir a sua pureza, e assegurar a sua liberdade plena, que é a eternidade. Este processo de sobrevivência em um corpo físico passa por um custo muito alto, que é a substituição das inferioridades pela superioridade dos espíritos de luz, que estão sempre a trabalhar para que todos tenham a oportunidade de conhecer a vida. Os custos da sobrevivência, para quem está ainda muito impregnado com as coisas da matéria, fica muito alto, devido à abstinência das benesses do planeta que dão felicidades a uma vida corpórea, muito ligada às coisas da inferioridade da lida, que necessita ser compreendida por todos. Um outro ponto que se aborda neste trabalho é quanto ao tempo, como fator fundamental no processo de entendimento dos conceitos, das relações existentes e das repercussões que podem advir de qualquer desajuste que aparece no comportamento das pessoas, pois somente o tempo é quem mostra as coisas que acontecem na vida de cada um, que tem dinâmica diferente de progresso em todos os seres. O tempo é quem lança as reencarnações a todos aqueles que necessitam ter a oportunidade de tentar se ajustar a um corretivo de luz, de felicidade e de encanto, porque o ser humano tem que ser paciente e resignado com tudo aquilo que acontece em sua escala evolutiva. Infelizmente, o tempo também cria os sincretismos, a mistura entre as religiões, que deixa a mente dos irmãos sem entender o verdadeiro caminho a seguir. Todavia, é importante porque é uma experiência que leva o irmão a pensar o que verdadeiramente seguir. Com o tempo se tem o progresso tecnológico, que aqui não está relacionado com a questão econômica, nem extremamente técnica, mas como a espiritualidade influi nas invenções que acontecem em todos os dias, desde as que são usadas no cotidiano, bem como as que servem de abstração aos futuristas, que gostam de se deleitar em uma ficção que não demonstra uma realidade prática. O mundo tem presenciado grandes avanços em todos os sentidos, cujos pais são atribuídos aos cientistas, aqueles que estão com as mãos na massa, botando o seu cérebro para funcionar, descobrindo novidades para o bem-estar de toda a humanidade. Porém, esquecem que os espíritos estão por trás de tudo isto. Os espíritos mais ligados às áreas que estão sendo trabalhadas ficam ao lado, não ditando, nem demonstrando como se fazem as coisas, mas auxiliando quando for necessário, porque o trabalho deve ser de cada um, sem a interferência de alguém de fora. Aí está a seriedade do espiritismo, dentro de sua postura de ajuda, assim como em um movimento que almeja o progresso de todos que estão empenhados em um trabalho de doação, de ajuda ao próximo, e de entendimento da vida como ela é, pois os espíritos de luz não interferem nos trabalhos de agentes inferiorizados, ou menos do que eles, não por arrogância, mas por respeito à atividade de cada ser. Esta é uma abordagem que deve ser pregada nos centros espíritas que não estão dentro dos princípios de seriedade e de cooperação entre os seus participantes, existindo os apaniguados, aqueles que estão nas graças da diretoria, relegando os demais, que são trabalhadores avulsos. Mesmo com este problema, a espiritualidade assegura um clima de seriedade, de severidade espiritual, e de compreensão àqueles que praticam estes atos que a espiritualidade reprova. No entanto, deixa que o tempo se encarregue de melhorar esta vibração. Frente ao que foi exposto, pode-se dizer que tudo isto faz parte da vida.
vida que vai e vem, vida que proporciona oportunidades, vida que participa de toda a dinâmica que o Criador maior estruturou para todos os seus filhos, quer estejam caminhando na senda do bem, do amor e da verdade, quer esteja na alameda da perdição, da destruição, do sofrimento e da dor, que pouco se percebe como isto acontece. Todavia, para ajudar neste processo, os espíritos superiores vieram dar a sua participação, na cooperação da construção do mundo, com a atuação do Rabi da Galileia, que dizem que trouxe ensinamentos 1000 para todos os que habitavam no mundo, e precisavam desses ensinamentos. Em resumo, este pequeno trabalho tem o objetivo fundamental de ser mais uma participação na edificação deste mundo de provas e expiações, proporcionando informações que sirvam para o engrandecimento de todos que almejam conhecer a vida real que todos enfrentam de qualquer forma. Almas, espíritos. No mundo inteiro, tem-se uma noção errada do que sejam almas ou espíritos, confundindo muitas vezes com visagem, algo desconhecido, que aparece a alguém, ou até mesmo aparecimento de alguém que se diz conhecido, e que morreu ou desencarnou algum tempo atrás por qualquer motivo. Muitas pessoas têm o dom ou faculdade de ver espíritos, aquilo que os espíritas chamam de vidência, ou do ouvir conhecido como audiência. Contudo, torna-se mediunidade quando existe um repasse da informação para alguém, cujo espírito quer se comunicar. Esses dois termos são o que este artigo tentar conceituar e procurar melhor informar o que acontece com esses dois fenômenos que se tem estudado muito, nos dias modernos, dando conotações mais científicas, do que propriamente espirituais, que é a verdade maior de tudo isto. Para o Livro dos Espíritos, alma é o espírito encarnado, isto é, tomou um corpo de carne e está habitando o planeta Terra para cumprir uma determinada atividade, e espírito é justamente a alma desencarnada que deixou seu corpo físico por qualquer motivo, e agora, caminha livremente pelo espaço. As pessoas que não têm formação espírita ou não conhecem os conceitos da espiritualidade chamam de alma o espírito. E o espírito não tem uma caracterização determinada, às vezes chamado de Espírito Santo, pois espírito e alma têm a mesma conotação. A diferenciação levantada é muito importante para que se possa, na verdade, colocar as coisas nos seus legítimos lugares, e poder verificar que a falta de informação faz com que não se pronuncie em termos gramaticais sem os devidos sentidos que verdadeiramente pode-se ter. Interessante é que muitas pessoas veem espíritos, e dizem, eu vi uma alma ali num determinado lugar. No entanto, não acreditam que os espíritos existem e querem se comunicar com aqueles que se encontram encarnados, para participar de seu processo evolutivo que é dele também, nesta trajetória particular. Ninguém imagina a sua relação com o mundo espiritual, porque não conhece o seu próprio eu. E o que pode ter feito durante as diversas vidas que pode usar. Entretanto, muitos e muitos espíritos estão esperando o seu aprendizado para que eles possam aprender também. Para os humanos, as almas se encontram em toda parte visivelmente caminhando, trabalhando e usando a sua livre individualidade para poder decidir com interferência ou não, o que fazer, diante da pauta que lhe apresenta com todas as vicissitudes da vida material. Quando se começa a conhecer os ensinamentos espirituais, o medo acerca do sobrenatural se afasta e pode-se caminhar com mais consciência no uso do livre-arbítrio, e não da individualidade que pode ser induzida por espíritos que não entendem este processo de influenciação espiritual sobre as almas, ou vice-versa. É no desconhecer do que acontece no mundo espiritual que se apresenta a dinâmica da obsessão, das doenças misteriosas, do importunar-se pelas sombras, por sonhos em forma de pesadelo, e muitos outros momentos que a psicologia e psiquiatria não explicam com facilidade. Os espíritos estão em qualquer lugar, porque ainda estão marcados pela materialidade que ainda se encontra em seu perispírito, e somente com o despojamento do peso da matéria, é que vai poder levitar com facilidade, para o conhecimento do seu próprio eu e dos demais.
O termo espírito já foi utilizado por alguns filósofos da antiguidade, tendo em vista ser um termo normal em todos os tempos. Todavia, foi o professor Rivail, Kardec, 1857, quem usou pela primeira vez, como sendo a caracterização de uma pessoa que desencarnou e se encontra atuando normalmente do outro lado da vida, tal qual em um corpo físico. Isto aconteceu porque nas observações feitas nas apresentações mediúnicas que aconteciam na Europa, notadamente na França, esse grande educador intelectual verificou que havia uma força inteligente por trás daqueles atos que não cabia a intervenção direta do ser humano. Os encarnados tinham a ver com tudo isto, porém, de maneira indireta, porque ofereciam o campo que proporcionasse a atuação daqueles entes queridos, que já se foram e que agora vinham demonstrar que estariam vivos por sobre a terra, igual a uma pessoa humana normal. Sem dúvida, do mesmo que os seres humanos têm as suas aptidões diferenciadas de atuação, tais como em termos de maldade e de bondade, os espíritos também obedecem à mesma escala de índole, isto é, muito mal, mal, pouco mal, muito bom, bom e pouco bom, pelo seu nível evolutivo durante as encarnações. Uma pessoa que é má, quando desencarna continua do mesmo modo, praticando tudo aquilo que fazia quando estava num corpo físico, inclusive transmite as suas sensações aos irmãos que têm sensibilidade, causando problemas ao seu perispírito quando não tratadas. Aí está a necessidade de conhecer verdadeiramente o que é um espírito ou uma alma, e qual a relação que existe entre esses dois termos, ao considerar que os espíritos devem ser tratados como se trata um amigo ou uma pessoa íntima, dada a sua necessidade de aprendizado natural. Quando se lê os evangelhos, verifica-se que em diversos lugares, usa-se o termo espírito, simbolizando aquele que está do outro lado da vida, não especificando tal como fez Rivail, Kardec, mas indicando que o corpo morre e o espírito continua pelos séculos dos séculos, limpando-se de sua materialidade. Do mesmo modo, a alma, que é quem dá orientação à vida no corpo material, ela também tem sua função quando participando de um corpo limitado pelo seu nível espiritual, porque um corpo de carne idealiza verdadeiramente o grau de evolução em que o ser humano se encontra. Dentro dos princípios das limitações é sempre bom conhecer o que significa alma e espírito para poder agir de acordo com a consciência, e poder usar essa caminhada dentro de um clima de aprendizado, para poder aproveitar ao máximo possível os momentos em que teve ou tem a oportunidade de crescer. Todos os momentos que se passam aqui no planeta Terra devem ser usados intensivamente, isto é, em toda a sua plenitude, não deixando-se levar por ensinamentos mal dirigidos, isto é, fugir da vida com medo do pecado, ou das inferioridades que o cotidiano oferece a todos que não têm segurança em si mesmo. O sucesso da passagem pelo planeta é justamente sobreviver dentro deste clima de relações difíceis, adaptar-se ou não aos problemas que, a cada dia surgem nos encontros da maldade com a maldade, da maldade com a bondade, e da bondade com a bondade. O objetivo fundamental da encarnação é justamente esse, que é de proporcionar oportunidade de autoconhecimento do espírito, que neste momento se apresenta como a alma, com todos os sentidos próprios da formação material, tal como os olhos, a boca, a visão e outras aptidões. Dentro do conceito sentimentalista, inegavelmente, gostar-se-ia de que todos fossem iguais, porém, na escala de evolução não se pode esperar que os espíritos, do mesmo que as almas, tenham a mesma condição de igualdade, por causa de que alguns cresceram ou crescem mais rapidamente e outros menos, e aí se dá a diferenciação entre todos. Neste sentido, tem-se as experiências concedidas ao corpo físico como oportunidade de compreender o seu status quo, procurando daí extrair conclusões sábias para adicionar ao seu progresso. Conhece-te a ti mesmo e depois conhecer os demais. Um espírito tem a mente mais aberta, porque ele é propriamente, e a alma tem a mente restrita a um corpo material, que dá condições de comprovar algumas experiências,
para o aprendizado na libertação da materialidade, na busca da pureza maior para o sucesso pleno. A necessidade de um espírito se sentir alma, vai depender de sua afetividade com a matéria, ou a necessidade de ajudar alguns irmãos que ainda não têm condições de caminhar com os seus próprios pés, precisando de uma ajuda para poder sentir brotar o sentimento, ou a luz para dar alguns passos na caminhada. O espírito verdadeiramente espírito, não carrega consigo as marcas da impureza que caracterizam um perispírito, que vai se apresentar para alguém e poder ser identificado como alguma pessoa que habitou o planeta Terra, como coisa que a espiritualidade precisasse provar algo. O espírito real é uma névoa esbranquiçada que pode estar em qualquer lugar, tendo em vista que as suas condições são tais que podem circundar por qualquer ponto sem dificuldade, porque o peso da matéria não lhe atormenta com tanta insistência. Ao se chegar à condição de espírito liberto, conseguiu-se o ápice da sublimidade, cujo momento é o encontro com a verdade plena, que delineou as leis universais e proporcionou oportunidade para que todos pudessem escolher a sua própria caminhada, que para muitos, difícil, mas para outros sem dificuldades. Nestas condições, consegue-se realmente o livre-arbítrio, o uso pleno da consciência, o poder dizer que já tem controle de seus próprios atos, cuja interferência externa não existirá mais, porque a sapiência tomou conta de toda a situação e somente a verdade é o ponto final. Enquanto isto não acontece, o espírito se confunde com a alma, pois quando não está na erraticidade, está encarnado, como oportunidade para se desmaterializar e tomar consciência de seus atos para ter efetivamente a sua liberdade no sentido real. Um espírito, quando visto por alguém, demonstra claramente o seu perispírito, cujo retrato vai tomar a forma de sua última encarnação, pois as mais distantes dificilmente se apresentarão, porque as pessoas deste momento não o reconhecem, e o corpo do passado era mais pesado do que o de hoje. Não faz sentido vestir uma roupa que não se tem condições de usá-la, porque vai trazer muito incômodo para quem gostaria de sempre estar de roupa nova e bonita, para se mostrar mais jovial, mais elegante, com uma presença mais firme de alegria e felicidade por poder estar com os seus. Entretanto, a alma está presa às suas inferioridades, ou maledicências, que necessita se despojar de alguma materialidade que deve ser banida de um corpo que se encontra num estágio de evolução, pronto para mostrar que já está recuperado e poder adquirir a sua liberdade. Necessário se faz que os seres humanos procurem conhecer rapidamente a sua condição no campo da espiritualidade, não importando se a pessoa seja católica, protestante, budista, islamista, shintoísta, umbandista, ou qualquer uma outra forma de enxergar a sua individualidade, que está além de tudo isto. Os grupamentos religiosos são segmentos criados pelos seres humanos para melhor se afinarem no campo das ideias e poderem descobrir o verdadeiro estágio evolutivo que o conduz à pureza, ao reino da criação maior, que os humanos cognominaram de Deus, o Pai de tudo que existe. Finalmente, a alma e o espírito são coisas distintas que devem ser melhores delineados para que, os que não conhecem, possam tomar consciência e procurar se espiritualizar, que é o objetivo de todos, mas que ainda não tomaram consciência do real sentido da vida, que é viver e viver bem para a eternidade. Amar-se a si mesmo. Depois de Jesus o Cristo, ficou muito comum o termo amor, ama seu irmão como a si mesmo. Fulano ama cicrano. Todavia, não se entende verdadeiramente o que significa amar-se a si mesmo. Inclusive as religiões que trabalham todos os instantes a mente daqueles que precisam compreender essa história. Evoluir na vida não significa de formação superior, fazer mestrado e doutorado, ser intelectual e poder dar conselhos àqueles que se acham sem sabedoria, quando não é uma figura exponencial na sociedade que dita normas de conduta, de acordo com o seu nível de conhecimento no ambiente onde vive. É isto que se tenta fazer neste artigo, clarear alguns termos para aqueles que só aceitam aquilo que eles querem ouvir, e a que se faz o contrário, isto é,
mostrar tudo que eles não almejam ouvir, porque dói em sua índole, e machuca o ego aos que praticam os falsos aprendizados, e é muita incompreensão. É impressionante como as pessoas não amam a si mesmo, tendo em vista que se enveredam pela senda das benesses do mundo material, querendo se locupletar com tudo aquilo que os cerca, tal como sexo, bebidas, fumo, passar a noite em claro, ouvir som em alto volume, demandar cocaína, haxixe, maconha, e muitos outros malefícios. A partir do momento em que as pessoas vivem maltratando os seus sentidos e o seu corpo, não se tem amor a si, mas satisfazem o que o seu instinto pede, tanto por conta da matéria como pela inferioridade espiritual. Entretanto, os dois se combinam mutuamente. Amar-se a si mesmo é usar a sua lida de acordo com as condições que se apresentam, e aquelas que o seu corpo tem condições de aceitá-las de tal forma que não molestem os seus sentidos e sirva para o progresso, para o aprendizado de quem precisa descobrir o seu caminho. As pessoas nasceram para viver eternamente se não tivessem que passar pela frieira da ignorância do bem, em busca de sua descoberta. Muitas vezes, neste processo, adquirem mais problemas do que evolução, e aí estão as causas de se viver pouco tempo em cada encarnação, tal como acontece nas estadas atuais. Todo tipo de molestamento ao corpo físico faz com que se criem doenças e mais doenças que estimulam os desencarnes fora de época, cuja idade vai, cada vez mais, sendo diminuída pelas fraquezas que são emitidas a um corpo que não aguenta as intempéries da lida. Uma pessoa que vive praticando tais atos não pode ter uma vida saudável, não pode cultivar o amor próprio, e não tem condições de doar-se a quem esteja necessitando de um apoio moral, dentro dos princípios éticos que ajudam a uma libertação espiritual. Os seres humanos vivem num mundo de provas e expiações, muito materializado, cujos sentidos percebem o peso de tudo que os cerca, cuja composição física exige que a sua alimentação seja compartilhada com os componentes deste planeta e ninguém pode fugir desta realidade que prende todos que aqui vivem. Por mais que se aprenda intelectualmente sobre as coisas do meio ambiente em que habita, até a sua libertação final, ele vai ficar preso à sua materialidade, que acontece pelas dores e sofrimentos que se lhe apresentam, para que se abra ao sentimento e desperte para a vida. O amar-se a si mesmo é reconhecer esses instantes de aprendizado que aparecem, e que devem ser aproveitados para a compreensão da descoberta de sua caminhada, que é muito difícil para quem a mente não alcança os estágios de entendimento da razão. O falso aprendizado do dia a dia que o ser humano se acha envolvido proporciona condições de que o homem pense que sabe determinado assunto, simplesmente pelas informações de jornais, de rádios e televisões, que são a princípio fofocas porque não existem provas diretas de que aquele fato seja verdade. Neste sentido, todo mundo se acha conhecedor de um tema que não conhece, pois o uso do raciocínio faz com que alguém com sua condição de maledicente, de orgulhoso, de vaidoso por ser o primeiro a querer dar tal notícia pensa, portanto, ser verdadeira. Ao se fazer isto, o irmão não tem o amar-se a si mesmo, devido abrir as portas para que alguém possa fazer o mesmo com ele que se encontra aivado de índoles maldosos que são os imãs para que alguém vibre contra ele na mesma intensidade tal qual está fazendo com os demais. O amar-se a si mesmo é ensinar como se conduzir na vida, dentro da ética e da moral, mas as retilíneas, que muitas vezes as pessoas não sabem explicar como tal acontece, atribuindo a uma comunicação espiritual de nível superior, na ajuda de se conseguir o caminho da verdade da vida. Sem dúvida, os irmãos amigos ajudam sempre a que se possa pôr em prática os conhecimentos do passado, ensinando aos demais, e amando sempre a todos que os cercam com o amor sublimado, ou divino, que não atrapalhe a sua evolução na caminhada sublime da vida eterna. Os livros lembram num processo de aprendizado, como se portar diante de uma situação, porém, é o seu conhecimento acumulado que vai a cada instante liberar o ver a si mesmo,
e entender o que se passa com todos aqueles que estão ao seu lado lhe inspirando amor. O interessante em tudo isto é que o amar-se a si mesmo depende exclusivamente da evolução da espiritualidade, isto é, com o conhecimento de si próprio, de suas limitações e de suas reações. Do contrário, não se tem condições de amar-se a si próprio, porque o instinto nestas condições fala mais alto, sufocando a razão. Muito bonito se faz dizer que ama a si próprio, difícil é compreender a magnitude de tal questão, tendo em vista que não se conhece a si mesmo, e nem tão poucos problemas que cercam os demais, ao se considerar que todos crescem no seu conjunto, e não isoladamente. Assim, o instinto primitivo é o propulsor de não se conhecer a si mesmo, portanto, não se ama a si próprio, porque a felicidade de quem vive neste clima é a felicidade da matéria e não do espírito, daí as dores e os sofrimentos, pois na pureza espiritual não sente dor e nem tão pouco sofre. Não se pode amar a si mesmo. Se não se conhecem as suas impulsões, a sua maneira de ser agressivo, que age pela emoção, quando já se tem pouco nível espiritual, ou pelo instinto, quando o processo de animalidade ainda é a fonte maior da sobrevivência de quem pretende conhecer a sua vida real que se aprende no dia a dia. Todo este processo traz dor e sofrimento para a matéria em primeira instância, e, em segundo lugar, para o espírito que precisa se libertar de toda esta materialidade que o rodeia, melhor dizendo, compõe na sua formação inicial de uma criatura divina. O amar-se a si mesmo é uma libertação que o ser humano deve perseguir para conseguir se limpar de todos os despojos de materialidade e estar ao lado do Criador maior, pronto para um trabalho em mundos mais desenvolvidos, como também na ajuda aos menores necessitados. Aquela pessoa que ama a si mesma não vive de olhadela na vizinhança, nas religiões dos outros, na maneira de ser de alguns outros irmãos que têm uma vida fora dos padrões normais estipulados pela sociedade, e nem tão pouco se arvora de cientificismo para compreender as obras da origem de tudo. O amor que se tem para consigo próprio é uma busca da paz, da felicidade e do crescimento individual, sem perseguição a ninguém, sempre se doando na ajuda para a evolução de toda a humanidade sem rótulo de religiosidade ou de classificação social que muitos gostam. Este princípio é de fundamental importância para todos que pensam conhecer o amor. No entanto, esquecem que o amar se transcende a tudo e a todos que vivem num mundo de provas e expiações, e que se locupletam na maldade, alimentando-se das desgraças alheias. A não adulteração da criação divina é uma forma de amar a criação, de sentir a sua presença e de trabalhar pelo aconchego de tudo que está por perto, porque tudo isto contribui para a evolução de si próprio e, consequentemente, está se amando a si mesmo, tal qual a divindade ama toda a sua criação com todo amor. Ao sentir o perfume de uma rosa ou de um buquê, com a sua mais bela matiz, vê-se que o Criador de tudo está presente com a sua atuação tão magnífica, o seu jeito organizador, e a sua forte ação em fazer com que todos estejam dentro do caminho da verdade e da vida. Aí está o amar-se a si mesmo, porque não está desfazendo a sua criação, mas contribuindo para o progresso de todos que estão na faixa de vibração que necessitam de evolução em sua limpeza da materialidade, para uma transformação de eternidade para o paraíso celeste que todos buscam. As anomalias da vida direcionam o ser humano para as coisas da matéria. Todavia, o raciocínio e a lógica do aprendizado devem conduzir a todos para sua libertação, adquirindo livre-arbítrio e condições de caminhar com os seus próprios pés, com consciência tal como a sabedoria determina. Sem dúvida, o corpo humano, mesmo animado por um espírito, em sua fase inicial, obedece mais ao seu instinto do que à razão, que ainda não adquiriu diante de sua caminhada, cujo momento está em seu instante de aprendizado necessário, como se fosse uma criança. Desta forma, tem-se a oportunidade de se conhecer a si mesmo e de começar a aprender a amar-se a si mesmo, em um processo de compreensão sobre os menores que estão ao seu lado, desinformados do mundo espiritual,
locuplentando-se de tudo que diz respeito à matéria. Entretanto, o sol que todo dia nasce para energizar a todos deve ser recebido nas dosagens necessárias para organizar as energias do corpo humano, que precisa dos elementos da natureza para equilibrar toda a criação divina que carece do ajuste natural, dentro dos limites vibratórios que a humanidade está submetida. A Lua também tem sua contribuição no processo de alimentação de todos que participam deste planeta, pois alguns elementos naturais necessitam da sua magnífica sombra para eliminar os excessos do dia, cujo sol doa mais calor do que o necessário para o seu equilíbrio. Todos esses elementos participam da vida dos humanos, que vivem no globo terrestre, que tem como objetivo ter oportunidade de poder evoluir para a sublimidade espiritual, que muitos ainda não compreendem como acontece tal fato, devido aos conhecimentos serem muito poucos. Como se sabe, as pessoas encarnam e desencarnam todos os instantes, cujo processo é uma necessidade de todos que estão envolvidos nesta tarefa do crescimento individual, primeiramente e coletivamente em seguida, por ninguém está só nesta caminhada, que tem a participação dos reinos que o Criador deixou para todos. Quando do desencarne, o ideal seria que todos aceitassem com normalidade, sem choros e lamentações pela partida de um irmão, porém, que todos pudessem ajudar no desligamento dos fragmentos materiais, para a compreensão do seu verdadeiro eu. Em resumo, tudo isto faz parte do amar-se a si mesmo, do dar tudo de si para que todos possam entender a sua atividade e eliminem todos os tipos de inferioridades que cercam a todos que ainda continuam criancinhas no mundo espiritual e sem perspectivas de se tornarem adultas para a eternidade. Corrupção e corruptores. No caso do século XX está em voga o termo corrupção, tendo em vista que os políticos têm praticado atos abomináveis contra a sociedade, cujos detentores de tais dinâmicas são cognominados de insígnia, que significa ato de conseguir o mais fácil, comprando a idoneidade de alguém a troco de algum dinheiro, ou outras formas. Assim sendo, ouve-se o termo corrupção em qualquer esquina, nos bares, nas conversas entre amigos, na maneira de denegrir a índole de alguém que tem uma vida ilibada, com boa posição social, e qualquer outra forma de atingir o outro. No mundo moderno é assim. Em todos os lugares do mundo inicia-se uma limpeza aos que fazem política em nome da moral, coisa que sempre existiu e somente agora é que se busca pôr em prática aquilo que já deveria ser norma desde muitos séculos passados, como mencionam os ensinamentos religiosos, ou não. Os desmandos que aconteceram na década de 60 e 70 foram incomensuráveis pelo regime militar. No entanto, os políticos passaram despercebidos de tal fato, deixando que tudo fluísse normalmente, cujos simpatizantes eram um usufrutuário dos recursos públicos, que o legislativo e judiciário não percebiam, ou não queriam perceber. Obviamente, a maioria desses dois poderes se locupletava das benesses desse regime vigente, e aquele que se opunha, sem dúvida, era perseguido. Quando encontrado era torturado, muitas vezes morto pela impiedade de um regime cruel e desumano. Somente no governo Collor é que deram conta de tanta corrupção, tantos desmandos e tanto uso irregular do dinheiro público que serviria para educação, saúde e bem-estar de uma sociedade que presenciava um governo democrático, voltado para os problemas do povo. A imprensa comandou a indicação de quem era verdadeiramente os corruptos, todavia, não quis e nem conseguiu mostrar os corruptores, que são as peças fundamentais para quem deseja infringir a lei, conseguindo recursos governamentais sem a menor dificuldade, somente usando o nome de alguém influente no processo. Frente a isto, o governo Collor caiu, com ele, muitos outros que gritaram o nome da moral, da pureza e da ética que o país pensava adquirir naquele momento de tanta euforia nacional em prol da transparência, da honestidade e da pureza genuína. Quando se pensava ter restaurado a moral e a ética, mais uma leva de ludibriadores da humanidade ou corruptos, como se chama normalmente,
foram expulsos do Congresso Nacional, como envolvidos em negociatas ilegais que não condizem com os princípios da ética tão pregada por todos. Em verdade, a corrupção política é apenas uma forma de enganar a índole daquele que acreditou nas boas ações de um fulano que prometeu tudo ao seu povo, cuja verdade era se locupletar com os recursos públicos que estavam disponíveis para servir ao bem-estar de todos os participantes de um território nacional. Sem dúvida, a corrupção aparece de diversas formas que não somente há de adentrar nos cofres públicos para o seu benefício pessoal, ou de grupos, sem o mínimo retorno para a sociedade como um todo, em que método racional e eficiente é do engana-engana no dia a dia dos políticos desleais. É uma propina a um guarda de trânsito, muito comum, é uma gorjeta desnecessária a um funcionário público sem propósito, é um presente a um homem do governo para adquirir algum benefício, e muitas outras formas de adquirir fortunas com o dinheiro alheio. Exemplos e mais exemplos são patentes quanto ao ser corrupto, porém, ao se perguntar a alguém se ele é corrupto, é claro que ele vai dizer que não é, e que Deus o livre de tal enfermidade que denigre o ser humano como uma mancha que o retira da sociedade que abomina tal ato de fraqueza. Com a incapacidade em conseguir passar em um concurso qualquer, o homem procura sempre aliciar seus promotores para adquirir a sua consagrada aprovação, passando por cima daquele que tem condições de assumir tal emprego, ou de ter uma carteira de motorista profissional. Outras vezes, compra um carrinho velho e sai por aí a rodar, porém quando o guarda de trânsito lhe aborda, alguns trocados perpassam em um aperto de mão, como uma forma de liberação daquele veículo que se encontra de maneira irregular, e isso é corrupção. Inegavelmente, se existe o corrupto deverá existir o corruptor, isto é aquele que vai de encontro a adquirir qualquer benefício por meios ilícitos e amorais, coisa que dificilmente alguém está preocupado, desde que não ataque de maneira pessoal e se que tenta corromper alguém a fugir à sua ética e idoneidade. Os corruptores tentam usufruir da fragilidade de alguém, sem verificar os efeitos que podem advir de tal ato que denigre a personalidade de um ser humano, que evado de ganância, orgulho e vaidade, deseja alguns trocados para se apresentar como alguém importante na vida. Assim sendo, os corruptores têm a mesma culpa que os corruptos, tendo em vista que ambos participam de uma mesma atividade que é estar fora da lei, pois isto é próprio de um mundo de orgulho, de vaidade, de ganância e de subir na vida a todo custo, ultrapassando a tudo e a todos. Corrupto ou corruptor nada mais é do que a ignorância do bem que ainda existe dentro dos seres humanos, ou até mesmo as suas inferioridades, tais como o orgulho de querer ser importante, a vaidade de ter uma posição social, a ganância de ter poder para menosprezar os demais e muitas outras formas de diletantismo. A pessoa que está acima de tais problemas não tem esse afã de querer sobrepujar os demais, no sentido de escravizá-lo, de torná-lo dependente, e de querer sempre estar na roda de ser o primeiro, o grande, o poderoso, cuja força prevalece com fervor. O problema da corrupção é justamente mexer com os sentimentos de quem ainda não transformou essa virtude em amor. Isto significa dizer não consolidou esse progresso que adquiriu na evolução de seus afazeres cotidianos em busca de se ter a verdade real e não a relativa. Por se ter ainda a predominância das inferioridades da vida, consequentemente material, é que o se assessorado por espíritos que vibram nas mesmas condições, têm os mesmos vícios, e orientam sempre a aceitar essas propostas que lhes são mais familiares. Isto é a corrupção para melhorar a sua maneira de viver. Enquanto não se tomar consciência de sua maneira de ser, dos efeitos que qualquer ato abominável da corrupção pode trazer, fica difícil de conseguir a autocondução, a caminhada com os seus próprios pés, conscientes de que seus atos estão muito distante da realidade. Sem dúvida, o ato de cada um é individual, todavia, ninguém vai contestar de que existem as vozes de seus comparsas, insinuando para sua derrocada, claro também na sua inconsciência de que seu ato é reprovável dentro dos princípios das leis divinas.
Aqui, ninguém quer aprovar, nem justificar um ato desagradável que um irmão pratique. Contudo, deve-se indicar o porquê ele foi levado a utilizar tal expediente para dificultar a sua caminhada, que estava bem diante de seus orientadores espirituais, que não interferem nos atos negros, mas aplaudem os acertos que são praticados. A luz do caminho de cada ser humano deve ser acesa pelo próprio caminhante, tentando desbravar os mais tortuosos umbrais que cada um deve iluminar com as suas próprias descobertas para se ter a sua senda de flores e rosas, de encanto e vida. Os corruptores são tantos que querem se locupletar com as inferioridades alheias, como também ser um deles, como os espíritos que vivem no mesmo nível de vibração, cuja liberdade ainda não adquiriu, para a passagem a outro mundo vibracional que é aqui todos almejam nesta lida. No dia a dia das pessoas observa-se que são comuns as frases: Cicrano era tão bom e foi cair nessa. Essa é uma fraqueza do ser humano. Como pode? Fulano tinha tudo e foi praticar um ato desse. São esses e outros mais ditados populares que são pronunciados indicando as limitações da pessoa. Esta é uma prova do lado incompreendido do ser humano, o aprendizado de outrora que ainda não se concretizou como um elemento participativo de sua consciência, isto é, fica no inconsciente até adquirir mais maturidade para pôr em prática em seu viver. É esta fase que os seres humanos pouco entendem, ao viverem, adquirindo algumas informações momentâneas, querem ultrapassar o seu acervo, caindo em dificuldades, criando problemas para o seu crescimento intelectual em substituição à sabedoria, que é muito fácil. Os que vivem no submundo da corrupção, sejam corruptos ou corruptores, refletem a sua mesma índole, a mesma participação no mundo da inferioridade da maledicência, muito comum num mundo de provas e expiações, cujos seres humanos não querem compreender com facilidade, pois é o dia a dia de cada um. Nas escolas de qualquer nível, seja primária ou superior, a corrupção também existe. Quando o aluno pede ao professor para ajeitar a sua nota, quando ele não consegue passar de semestre ou de ano, cujo corruptor é o aluno e o corrupto é o professor que aceitou tal proposta. No próprio lar, quando os filhos não querem fazer nada em casa, isto é, ajudar aos pais e só fazem quando os genitores dizem que vão dar isso ou aquilo, cujos filhos têm uma obrigação para o trabalho no lar, que é a satisfação de ser um membro da família. Enfim, a lista de corrupções é muito intensa, pois cada pessoa pode fazer um retrospecto sobre o seu dia a dia e verificar que se tem um pouco de corrupção de qualquer monta, quer queira ou não, a corrupção se pratica, quase sempre não se percebe a gravidade de tal ato comum a todos. As igrejas tradicionais não alertam para este tipo de enfermidade que os seres humanos trazem dentro de si, para sua limpeza perispiritual, pois sem o expurgo de tais máculas, não se pode conseguir avançar rumo ao amor, em busca da paz, e a melhora da vida. O trabalho dos educadores é justamente formar personalidade. Como tal pode acontecer, se ensina normalmente as técnicas de atividades para ganhar dinheiro sem orientar para que a dinâmica monetária deva ser acompanhada por uma orientação moral e ética que não se faz hoje em dia. As orientações, quando aparecem, vão de encontro a uma abordagem de falar mal de governo, ajudando aqueles que lutam constantemente para subir ao poder, e somente encontrando os erros dos governantes é que conseguem derrubá-lo, mesmo que seja com o voto de quem não conhece a realidade dos fatos. Aí entram as igrejas a comentarem sobre a postura de fulano ou de Beltrano no poder, cuja verdade seria melhor que falassem de maneira a conscientizar as pessoas de sua atuação aqui no planeta, e que sempre agissem de acordo com a sua consciência, justiça, e com retidão. Em resumo, corruptos e corruptores são malhas que perduram pelas múltiplas vidas que se vivem, numa alimentação intransigente de sua inferioridade e, ou maledicência, pois, precisa-se mudar esse quadro, transformando-o com a mudança nos hábitos e costumes de todos, para uma libertação espiritual. O cientificismo dos espíritas. No movimento espírita,
Há uma confusão muito grande sobre os conhecimentos que se adquirem com as leituras sobre as mensagens espíritas, e os escritos que alguém faça sobre o que se entende por espiritismo, os seus efeitos na sociedade, qual, verdadeiramente a mensagem que seja correta ou não, e daí, recorrer-se a provas.